Nesta aula, vamos inserir o campo observação no nosso formulário. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as aulas anteriores, links na descrição do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo formepedido.html. Para facilitar, nós vamos reaproveitar os códigos de outro campo de texto. Pode ser do campo QTD. Copia todos os códigos, inclusive a div do campo. Copia e desce depois da div status. E cola. Deixa eu subir para facilitar a visualização. Próximo passo é alterar os IDs dos objetos, começando pela div. Esta vai ser a div OBS. Imagem ícone, nós vamos chamar de ícone OBS. Objeto input, nós vamos colocar como sendo OBS. E o tipo de campo agora vai ser um campo de texto. Então, comando text. Label, eu vou chamar esta label de label OBS. Pega o ID do objeto input e coloca no for. Caption da label vai ser observação. Próximo passo é definir o estilo de cada objeto, começando pela div. Copia o ID e acessa o arquivo de estilo. Desce até o final dos códigos, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, position absolute, ponto e vírgula. Cor de preenchimento, background, color, eu vou colocar verde, que é green, ponto e vírgula, largura da div, comando width, 800 pixels, ponto e vírgula. Altura, comando height, 85 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 335 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, comando left, 0 pixel, ponto e vírgula. A altura, pessoal, eu vou mudar. Nas outras divs, nós colocamos 70. Então, vamos colocar também esta altura para a div OBS. De volta no arquivo formepedido, agora pega o ID da imagem ícone. Copia, volta no arquivo de estilo, coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Position absolute, ponto e vírgula. Distância do topo, 20 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, propriedade left, 10 pixels, ponto e vírgula. Novamente arquivo formepedido.html. Agora, peguem o ID do objeto input. Copia o ID, volta no estilo. Coloca um jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. E dentro das chaves, comando position, absolute, ponto e vírgula. Largura do objeto, comando width, 745 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 15 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, 5 pixels, ponto e vírgula. E por fim,
precisamos definir o estilo da label. Copia o ID, volta no estilo, coloca no jogo da velha, Ctrl V e abre e fecha chaves. Comando position, absolute, ponto e vírgula. Largura, comando width, 100 pixels, ponto e vírgula. Distância do topo, 15 pixels, ponto e vírgula. Distância da esquerda, left, 5 pixels, ponto e vírgula. Salva as alterações e vamos ver se está tudo posicionado corretamente. Show de bola, pessoal! Já temos mais um campo no nosso formulário. Para concluir esta aula, vamos fazer o seguinte: padronizar o texto deste campo para caixa alta. Podem fechar o formulário, voltar no editor e agora vocês vão acessar o arquivo formpedido-js. Desce até o final dos códigos e nós vamos fazer uma function para converter o texto. Function, eu vou chamar esta função de caixa alta. Abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses parâmetro e para referenciar o campo. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. E dentro desta function, o primeiro passo é capturar a posição do cursor. Porque quando for convertido o texto do campo, nós vamos perder a posição do cursor. Então, capturando a posição antes de converter, depois de converter o texto, nós voltamos o cursor para a posição inicial. Var ss de seleção inicial vai ser igual a variável e ponto target ponto selection start ponto e vírgula var se vai ser igual a e.target ponto selection end para capturar a seleção final e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Próximo passo é converter o texto para caixa alta. Variável e ponto target ponto value vai ser igual a variável e ponto target ponto value ponto to uppercase. Abre e fecha parênteses e ponto e vírgula. Convertemos o texto. Agora precisamos colocar o cursor na posição que ele estava antes da conversão. Então, variável e ponto target ponto selection start vai ser igual a variável ss e ponto e vírgula. Novamente, variável e ponto target ponto selection end vai ser igual a variável se e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Feito a função, pessoal. Agora vocês vão acessar o arquivo formpedido.html e depois do comando text do objeto input obs, vocês vão colocar o evento onInput igual e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas vai o nome da função. Podem copiar o nome da função caixa alta. Volta no arquivo formpedido e cola dentro das aspas duplas. E dentro dos parênteses da função caixa alta, vocês vão colocar o comando event. Salva as alterações e vamos testar para ver
se o texto vai ser convertido automaticamente para a caixa alta. Digitando qualquer texto, e olha que show, pessoal! Automaticamente fez a conversão do texto para a caixa alta. Para finalizar a aula, vamos fazer o seguinte: referenciar os campos do nosso formulário que ainda não foram referenciados no arquivo form pedido-js. No início dos códigos, nós temos as variáveis que referenciam os campos. Nós referenciamos até o campo ID. Para facilitar, podem copiar esta linha de código. Copia e cola. Depois do campo ID, vamos ver qual o campo que vem. Então, campo ID. Depois do campo ID, eu tenho o campo data. De volta no editor. Então, vamos alterar o nome da variável para campo data. Acessa o arquivo formpedido.html e aí localizem o objeto data. Objeto input. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Podem copiar esta linha de código. Depois do campo data, eu tenho o campo preço, o campo QTD, campo total, status e observação. De volta no editor. Então agora vai ser o campo preço. Campo preço e o ID vai ser preço. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Copia esta linha de código e cola. Depois do preço é o campo QTD. Campo QTD. E o ID vai ser QTD. Copia e cola dentro das aspas duplas. Copia esta linha. Depois do campo QTD, eu vou ter o campo total. Campo total. E o ID vai ser total. Copia e cola dentro das aspas duplas. E depois do campo total, nós vamos ter o campo status. Campo status. Arquivo form pedido, copia o ID do objeto e coloca dentro das aspas duplas. Copia esta linha e cola. E por fim, nós vamos ter o campo OBS. E o ID vai ser OBS. Copia e cola dentro das aspas duplas. Desta forma, referenciamos todos os campos do nosso formulário. Salva as alterações e vamos executar o formulário novamente, apenas para testar. Se o formulário executar, nossos códigos estão ok. Show de bola, pessoal!